Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão é mais que informação. Mulher em questão. Olá, sejam muito bem-vindos aqui através do canal 3 da NET, também TV Grande ABC, começando mais um programa Mulher em Questão. E neste dia, que para mim especialmente está sendo muito difícil até, então me perdoe a indagação das minhas palavras, que é a perda do mestre José Mujica Marins. Então, eu quero muito poder fazer esse programa de hoje em homenagem a esse mestre do terror, que com certeza incentivou muitas pessoas, assim como eu, também Graciele Cardoso, no meio artístico. O Mujica, infelizmente, veio a falecer no começo da noite de ontem. É ele que já não vinha muito bem nos últimos 3 anos, com uma série de problemas de saúde, a gente que acompanhou sempre muito de perto, até em razão da gente ter um certo grau de parentesco. E por muitos anos nós convivemos, né, a nossa família sempre muito próximo. Então, os nossos sentimentos à dona Nilce, aos filhos, em especial a Rose Marins, aos netos. O Mujica que tem uma família muito grande, né? Até por conta de ter tido muitos filhos, mas eu acredito que além da família de sangue, tem também os agregados, né? Que são os alunos todos, assim como fui eu, como também Getúlio e tantos outros que passaram pelo estúdio do Mujica, fizeram parte e a gente acabou criando assim uma grande família, né? Aí vocês estão vendo uma foto minha ainda jovem, com o Mujica, minha irmã Graciele, o Sócrates, a esposa dele, né? Também infelizmente já falecido, nosso querido Sócrates. E o Mujica, ele já vinha passando, né, como você sabe, por uma série de problemas de saúde. Ele que estava na UTI desde a semana passada. Ainda lá na Rádio ABC eu comentei, pedi algumas orações por ele. E infelizmente ele chegou, né, felizmente ele saiu da UTI, mas infelizmente não resistiu. E veio a falecer, então, no finalzinho da tarde de ontem. Aí vocês estão vendo algumas fotos, né, do Mujica. Inclusive, ele sempre com exposições no MIS e em tantos outros lugares pelo mundo todo, conhecido como Coffin Joy. Ele que é o mestre da arte, né, cine trash no Brasil. Espero poder trazer aqui também outros cineastas para falar um pouquinho mais da experiência, né, que tiveram com o Mujica e também do legado que ele deixa através do personagem Zé do Caixão, no qual eu tive muita honra de poder conhecê-lo, não só o personagem Zé do Caixão, mas especialmente a pessoa, José Mujica Marins. Então, vamos ver aí alguns depoimentos? Pode ir passando. Inclusive, a minha mãe com o Mujica, ele que chegou a frequentar muitas vezes a nossa casa, passar até natais lá com a gente. Olha lá. E a gente o admirava, não só pelo personagem que ele tinha como artista, mas pela pessoa, né? Ele que sempre foi assim uma figura emblemática. E todo mundo pensava, né? Será que o Mujica, né, tem algum pacto aí com o diabo, porque ele falava, você! E jogava a praga mesmo, né? Mas aquilo fazia parte, sem dúvida, do personagem Zé do Caixão. O Mujica mesmo, ele sempre foi um homem de muita fé em Deus, mas de muita fé em Deus. E foi um guerreiro da nossa cultura, da nossa história brasileira. Independente de você gostar ou não de cinema brasileiro, principalmente cine trash, né, que a gente diz que é o cinema lixo do Brasil, mas ele fez história, porque ele lutou por aquilo que ele acreditava, criou um personagem
Enquanto que muitos dos nossos personagens foram deixados de lado, né? O Saci Pererê, o Bumba Meu Boi, e a gente foi colocando na nossa história, na nossa cultura, a gente foi agregando outras culturas e esquecendo um pouco da nossa. O Mujica, ao contrário disso, ele criou um personagem e lutou por ele, né? Então, ele mostrou a que veio, lutou contra tudo e contra todos, acreditando naquilo que ele queria fazer, com o apoio da cultura ou sem o apoio da cultura brasileira, e chegou até fazer muitas viagens internacionais, ganhando prêmios internacionais por tantos filmes que ele fez. No final dos anos 90, eu fazia parte do grupo de alunos do Mujica. Ali eu posso dizer que nasceu a atriz, a artista Priscila Cardoso. Aprendi muito com ele. Inclusive tem um vídeo até que a gente acabou encontrando ontem sem querer, nem sabia que tinha ainda esse vídeo, que foi uma entrevista, nossa primeira grande entrevista, que os alunos, né, fizeram uma aula aberta mostrando como era a didática do diretor José Mujica Marins. Essa entrevista foi concedida ao repórter, na época, né, o jornalista Maurício Kubrusli, da TV Globo, e era um especial para o Fantástico, que está na Globoplay. Então, ali nasceu, né, a Priscila, atriz, e aí eu fiz um filme com o Mujica, né, O Planeta das Crianças, foi o nosso primeiro filme. Olha, isso foi na minha casa. Aliás, casa de mames, olha lá. Ó. Então, e ele que tinha sempre assim muita admiração pela minha mãe. Nós estamos todos assim muito tristes, de certa forma, em paz, porque a gente sente que ele está bem agora, mas a gente nunca está preparado para a perda, né? A gente sabe que todo mundo tem a sua hora, e, enfim, mas a gente fica bastante consternado. Temos alguns depoimentos, né, Carol? Se a gente puder colocar a respeito do José Mujica Marins, algumas pessoas que já trabalharam com ele ou que tiveram aula com ele. Se tiver. Bem, falar de José Mujica Marins é falar do grande ícone do cinema nacional, representando o nosso Brasil no mundo, né? Mujica fez cinema para o mundo, e ele fez isso sem malícia, sem pretensão. A grande paixão dele era o cinema, né? A grande emoção dele era fazer cinema. Mujica foi do quadrinho, foi da TV, foi do programa Cine Trash, né? Que resgatou a fama, resgatou as obras, resgatou o personagem. Mas José Mujica Marins é muito além do personagem que ele criou, o Zé do Caixão, mesmo porque José Mujica Marins criou o personagem Zé do Caixão através de um sonho que ele teve, e ele não criou esse personagem, ele não teve essa visão desse personagem para ele representar. Ele teve essa representação desse personagem para uma outra pessoa fazê-lo. Só que ninguém nunca teve coragem de fazer o personagem Zé do Caixão. Mas ele acreditou naquele personagem e ele o fez. E ficou aí. E está aí e vai ficar para todo sempre, né? O personagem Zé do Caixão é nosso, é a nossa cultura, é a cultura brasileira representando o mundo. José Mujica Marins era a pessoa mais doce, mais simples, mais dedicada à arte que eu já conheci na minha vida. Foi o melhor mestre que eu podia ter tido. Foi uma pessoa que cumprimentava todos da mesma forma. Ele era aplaudido, idolatrado por onde passava, e ele nem sabia quem eram as pessoas, não por desleixo, mas ele sempre foi desatento, e pela sua forma simples, ele sempre teve carinho, afeição e dedicação por todo mundo. Sempre respeitou seus admiradores, sempre respeitou seus fãs, sempre deu atenção a todo mundo. Ele vai nos fazer muita falta. Até o cosmo, mestre. Além, muito além do além.
É isso aí, falou a Graciele Cardoso, que também foi aluna, né, mas uma discípula de José Mujica, e que depois, durante muitos anos, assim, veio a trabalhar com ele, ajudando inclusive a restaurar os filmes brasileiros que chegaram a ganhar prêmios internacionais. Estou lendo aqui uma notícia, olha, da Folha de São Paulo, inclusive escrito por um grande amigo do Mujica, que aliás acabou fazendo a biografia dele, que é o André Barciski, e ele diz assim: obra de Zé do Caixão não chega perto de sua maior história, a da própria vida. Quiser ir pondo as fotos, Carolzinha, de novo? Ele diz que José Mujica Marins faleceu aos 83 anos e teve como fã Johnny Ramone e Gaspar Noé, mas que ele nunca saiu da Vila Anastácio, né? Como bem disse a Graciela, ele era muito simples. Ele fez filmes, peças, livros, gibis. Aliás, gente, ele era fã de gibi. Era incrível, aliás, é incrível o arcevo que o Mujica tem de gibis na casa dele. Ele criou personagens fantásticos que iam muito além, não é? E ele era filho de um zelador, para quem não sabe, um zelador de cinema, toureiro de fim de semana e de uma dona de casa cantora de tangos. E o pequeno José transformou o galinheiro na Vila Anastácio, subúrbio proletário de São Paulo, em um estúdio de cinema. Fez filme de faroeste, fez drama, filmes infantis, até revolucionar o cinema do terror com A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, que foi em 1964, e foi esse filme que acabou lançando o Mujica. Enfim, são muitas as histórias aqui do Barciski, né, contando a respeito do Mujica, e realmente muito bacana. Inclusive conta aqui, olha, que o Mujica, quando ele ia gravar, gente, ele passava dias sem comer. Realmente uma história incrível. O Mujica só se realizava mesmo atrás de uma câmera, não importava se fosse uma produção com grana ou se fosse um curta amador feito com estudantes. A sua paixão era a mesma. E isso é muito verdade. O que importava para ele era só o cinema. E isso é a mais pura verdade. A gente pensa num homem que respirava o cinema 24 horas. Ele dizia assim, quando eu filmava, passava 2, 3 dias sem comer, mas a equipe ficava de frescurada e eu tinha que parar para eles lancharem, costumava dizer. Então, assim, para nós, assim, uma honra grande ter feito parte, assim, não é, de, enfim, algum trabalho com ele, porque ele deixou um legado muito grande. E, ao mesmo tempo, uma honra muito maior ainda para nós de tê-lo tido tão perto por tantos anos, ao longo desses 20 e poucos anos, não tanto nos últimos 3 anos, 4 ou 5, como eu disse, porque ele andava bastante já debilitado, né? Por conta de muitos problemas, aí ele ficava internado, resolvia um problema, daqui a pouco ficava internado com outro problema, e assim ele ia e vinha. Mas para nós ele vai deixar muita saudade, sabe? Aquele jeito dele de ser incomparável vai deixar saudade. Ai, ai. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aonde que vai ser o velório e o enterro do José Mujica Marins. A gente vai ali e já volta, não sai daí. Mulher em Questão. Dúvidas de onde comprar seu próximo veículo? Qual a cor? Qual o modelo? A melhor taxa? O Auto Shopping Global trouxe uma ótima solução digital para você, o aplicativo Global, onde você visualiza as 65 lojas e todos os modelos em oferta, com rapidez e informações completas para você adquirir seu próximo veículo. Taxa de 0,79% ao mês. Eu disse taxa de 0,79% ao mês. Vai perder? Auto Shopping Global, um mundo de carros para você.
Melhor que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Mulher em Questão. De volta com o nosso programa Mulher em Questão, aqui pela TV Grande ABC, canal 3 da NET, com reprise nas segundas-feiras às 9h30 da manhã. Lembrando que também temos um encontro marcado toda terça-feira às 21 horas pela Rádio ABC AM 1570 e você é o nosso convidado, tá bom? Às sextas-feiras tem o nosso artigo Mulher em Questão. Excepcionalmente não nesta sexta, mas tem o nosso encontro lá também, tá bom? Acompanha aí, Jornal ABC Repórter, tanto impresso quanto na internet. E hoje o nosso programa ele está homenageando o artista brasileiro José Mujica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, cineasta brasileiro, produtor, diretor, ator independente, que deixa um legado pela sua obra, né? E temos mais alguns depoimentos, vamos colocar no ar, Carol? Alô a todos, aqui quem fala é Getúlio, é um prazer enorme estar falando com vocês da TV Grande ABC, Rede NGT Televisão. Alô Priscila, estou mandando esse vídeo para desejar a todos os meus sentimentos, né, aos fãs de José Mujica Marins, nosso mito Zé do Caixão. Conheci José Mujica Marins em 95, quando eu entrei para a Associação Cultural José Mujica Marins, onde eu fui estudar a arte. Eu fui fazer curso, por lá eu fiquei 2 anos estudando, e depois eu trabalhei com o Mujica, né? Como você mesmo sabe, Priscila, sua irmã, a Graciele, épocas do Cine Trash, né? Tinha espetáculos, além dos espetáculos, tinha os shows do José Mujica, e a gente fazia parte desses shows, né? É uma pena, é uma grande perda, e nós não estávamos esperando, né? Apesar da idade dele, 83 anos, ele já estava vindo um pouco debilitado, mas pega a gente de surpresa, né? Eu, inclusive, estou viajando, gostaria muito de estar, né, aí para ir no velório, para abraçar a dona Nilce, né? A Liz, né? A Nilcinha, enfim, todos da família, inclusive a todos os meus amigos. Fica aqui o nosso abraço, as nossas condolências para todos da família. E é uma perda, né? É uma perda, né? O cinema nacional com certeza está de luto por essa grande perda. Eu aprendi muito com José Mujica Marins, conheci muito da história dele, e fica aquele nosso abraço. Que Deus abençoe a todos os familiares, os amigos e os fãs. Muito obrigado. Priscila, um grande abraço. Parabéns pelo programa. Deus abençoe. Meu nome é Laudo Ferreira, eu sou desenhista de história em quadrinhos, e durante muitos anos, nos anos 90 e início dos anos 2000, eu trabalhei com o Mujica no desenvolvimento, nas adaptações dos filmes dele, do Zé do Caixão para quadrinhos. Eu adaptei os 2 primeiros filmes do Mujica, do personagem, assim como fizemos muitas histórias curtas com roteiros que o Mujica desenvolveu direto para o quadrinho. E no decorrer de todos esses anos, a gente, mais do que estar prestando, né, trabalhando com ele numa parceria, acabamos virando amigos, né? Durante muito tempo frequentei a casa do Mujica, batemos muitas conversas, né, principalmente sobre cinema, né, e um grande aprendizado, né, com o passar do tempo, o que ficou foi essa amizade, esse aprendizado, uma figura incrível. O Mujica foi um gigante.
E o legado dele está aí. Eu acredito que ele, dentro do panorama da cultura brasileira, ele seja talvez um dos pouquíssimos a se tornarem uma lenda, né? Onde se misturou, antes de tudo, né? Primeiramente se misturou a coisa do personagem e do criador, além do legado enorme das obras do Zé e desse artista ímpar que ele foi, né? Por mais que a gente possa achar que talvez ele, fora do Brasil, tivesse tido mais reconhecimento do que ele já teve, né? Mas a sua história foi feita, o legado ele deixou para todos nós aí, que temos que desfrutar e agradecer a honra de ter podido ter um artista do quilate do José Mojica Marins aqui entre nós. Mojica, obrigado, meu irmão. Laudo, querido amigo, um forte abraço. Muito, muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Ao Getúlio também, muitíssimo obrigada pelo carinho. Lamentamos muito, né, por essa perda. E obrigada pelo carinho de vocês me enviarem tão prontamente, porque eu acabei ligando no último minuto, assim, do segundo tempo, e Getúlio já ia pegar um ônibus para Santa Catarina, estava de viagem, aliás, ele ia pegar o metrô e parou ali para fazer o vídeo. O Laudo também correndo para buscar o filho na escola. Então, muito obrigada, viu? Graciele Cardoso chegando das aulas de teatro dela, então todo mundo nesse vai e vem da vida corrida, mas muito obrigada pelo carinho de vocês. Olha só, o velório ele é aberto ao público e já está acontecendo, inclusive, porque ia começar agora, aliás, já começou às 16 horas, e fica dentro do MIS, não sei se vocês já ouviram falar, Museu de Imagem e Som, não é? Vai ser dentro do auditório, então, do MIS, que fica na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, Zona Sul de São Paulo. Então, o velório aberto ao público. O enterro vai ser nesta sexta-feira, dia 21, amanhã, às 12 horas, no cemitério de São Paulo, na rua Cardeal Arco Verde, 1250, em Pinheiros, também Zona Sul de São Paulo. Quero agradecer, inclusive, ao MIS, né, Museu de Imagem e Som, pela colaboração e pelo carinho de receber aí o mestre José Mojica Marins, até porque também o Mojica ele já tinha feito uma exposição lá no MIS, anos atrás, e não poderia ser no melhor lugar esse velório, né? No Museu de Imagem e Som, do nosso querido José Mojica Marins. A gente fica assim com a voz embargada quando perde alguém, né? É algo comum, natural, deveria ser pelo menos. Mas ninguém está preparado para isso, né? Eu sempre digo que acredito que a religião nos coloca um pouco dessa culpa, desse sentimento de dor. Na verdade, nós tínhamos que pensar assim, que a pessoa, ela nasce, cresce, vive e morre. E é natural para todos. Então, se quando a pessoa vai, ela está em paz, nós tínhamos o quê? Temos, né, que dar glória a Deus nas nossas orações e agradecer por ter tido a honra, o privilégio de conviver com essas pessoas. Eu digo isso porque, de repente, você, assim também como eu perdi um familiar ontem, estou perdendo hoje. Você pode ter perdido seu pai, sua mãe, seu avô, enfim, um filho, e pode estar aí sofrendo. A gente entende essa dor. É a dor que todos nós passamos. Eu acho que mais do que a dor da perda, é a dor da saudade. Porque é como se tivesse indo assim uma parte da nossa história que não volta. E a gente sabe que um dia também vai chegar a nossa hora. Todo mundo tem um prazo de validade. Então, por isso que a gente tem que procurar fazer sempre o melhor, sabe? Ontem eu disse para o meu filho, olha, faça o seu melhor em tudo que você puder. Não deu tempo? Olha, desculpa, tentei fazer o meu melhor. E não se culpe, para você não ficar frustrado das coisas que você não conseguiu fazer.
segue em frente de cabeça erguida, com fé, com determinação, nunca cheio de razão, porque a gente nunca tem razão totalmente de nada. E nós somos seres em constante evolução, então a gente muda o tempo todo de experiência, porque a vida, ela nos coloca em situações que muitas vezes faz com que a gente acabe tomando outro posicionamento. Então, dar o melhor de si para as pessoas com quem você convive, o amor, o abraço. Ainda anteontem visitamos a minha avó, que também já está bem idosa, levei o Lucas para vê-la também. E a gente tem que abraçar cada vez mais essas pessoas todas ao nosso redor, com quem a gente convive, com quem a gente ama, porque um dia elas podem nos fazer muita falta. E todo o amor que você puder dar, então regue todos os dias, para você não se arrepender depois de não ter convivido, de não ter pedido desculpa, de não ter pedido perdão, de não ter dado tempo de dar aquele último abraço que a gente nunca sabe quando vai ser o último. Então, aproveite o máximo, sabe, a sua vida com as pessoas com quem você ama. De repente você brigou hoje, releva. Sabe, passa por cima, assim, no bom sentido, óbvio, pelo amor de Deus. Eu quero dizer, dá passagem, como já dizia o meu avô que também se foi. Se alguém de repente te ofendeu, sabe, trate bem essa pessoa. Outro dia eu li um texto que quando você trata bem uma pessoa que não te faz bem ou que de repente não te fez bem em algum momento da vida, isso não é falsidade, isso é educação. Então faça a sua parte, sabe, mantenha a sua educação, mantenha a sua pureza da alma. Não se deixe contaminar com pessoas tóxicas que não te fazem bem, sabe, ou que não te trazem nada de melhor. E o melhor não é só bens materiais, não. O melhor é uma palavra, é a positividade, é o olhar sincero, sabe, aquele abraço, poxa, que legal te encontrar, quanto tempo. Então, conviva o melhor que você puder com as pessoas que estiverem ao seu lado, porque esse é o legado que você deixa. A sua lembrança, a sua memória e, se possível, o seu trabalho através do seu profissionalismo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo final de semana e vamos em frente. Obrigada.